mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Olá, amiguinhos e amiguinhas, bem-vindo a mais um Podinista. Hoje estamos com um programa místico. Ai, que divertido, eu já até tô animada. Se você gosta desse tipo de assunto, não esquece, antes da gente começar, de seguir a gente nas redes sociais e fortalecer esse nosso projeto para que a gente possa trazer mais pessoas com assuntos diversos e interessantes para, lógico, você aprender e saber que existem outras coisas fora da sua bolha. Então, para começar, vamos conversar com a Vanesca Festa, que é astróloga, tarô, oraculista, um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de ista, um monte de ideóloga. A magia. A magia. A magia, a bruxinha, gosto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre todo esse conhecimento e, lógico, tirar dúvidas, entender como que funciona. Então não esquece de seguir a gente, como eu já falei, e vamos começar. Vanesca, se apresente primeiramente. Eu sou até, digamos assim, velha na cidade, né? Eu sempre estou atendendo muita gente. Eu sou astróloga, me formei astróloga há 20 anos atrás, mas estou voltando porque a pandemia voltou várias coisas, né? E eu já estava saindo da caixinha de novo. Porque o importante é você ter um espaço para você poder trabalhar não só os seus estudos, mas também a sua espiritualidade, porque vem tudo junto. Então, estuda astrologia, aí fui me interessar por tarô, mais nova ainda, e aí você começa a mexer com magia. Você entende os planetas e uma coisa leva a outra. Uhum. Aí comecei a entender das cartas já passei para astrologia física mesmo, e aprender a desenhar um mapa, fazer um mapa, fui estudar runas, fui estudar um monte de coisa, já trabalhava com a parte de pedras, então é um pacote fechado. Gosto que tá tudo incluso mesmo. Tudo incluso. Tá, então vamos começar, acho que por um começo, assim, o que é a astrologia? A astrologia, ela basicamente é o estudo dos astros. A gente não tem relacionamento tanto com o estudo do signo, é o estudo dos astros. Então você vai pegar, por exemplo, um planeta como Vênus, que é o planeta do amor, que fala sobre carinho, relacionamento, posses, e você vai colocar ele num signo que, digamos assim, dá uma outra cara para ele. Olha, vamos fazer uma Vênus com carinha de Áries. Ela vai lá, ela vai fazer, não vai pensar para fazer. Uhum. Ela quer, ela vai atrás. Ela vai literalmente, como que fala? Agir. Só que ela nessa posição, ela está interagindo com outros planetas. E na história da astrologia, não existia antigamente software, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Então, o negócio era observação. Então, a observação desses astros no céu e desses posicionamentos que, por exemplo, essa Vênus ariana está mexendo junto com um Mercúrio pisciano. Só para dar uma coisa assim completamente louca, emotiva. Então vai chegar uma hora que a pessoa vai ter uma estafa mental, entendeu? Emocional. Tudo vai ser muito dramático. Olhando de forma prática, a astrologia é o estudo do céu, das posições e todas as mudanças. E todas essas mudanças, mas principalmente o céu. Muitas vezes, às vezes a pessoa pergunta, o meu signo é tal, combina, viu? Não, calma. Tem todo um projeto da foto celeste daquele momento, junto com a foto celeste de outro momento, para ver se combina ou não. O que está de difícil, Porque é observação. Na história da astrologia, era observação. Olha, esse pontinho aqui, junto com esse pontinho aqui, está acontecendo isso, vamos anotar. Quando voltou esse pontinho aqui e ficar aqui, o que está acontecendo? Olha, está repetindo algumas coisas e está acontecendo outras novas. Então, vamos ver outros pontinhos, que na verdade são os planetas, para saber o que mudou, só que a tá gente diferente. Brinca, não são só planetas, o céu é muito mais que só planetas. Tem estrelas fixas, tem asteroides, tem... Aí dentro da astrologia tem outros pontos médios, que a gente tira a média de um para o outro, tem um pontinho que representa a fé, outro pontinho que representa
É um estudo bem cheio. Bem intenso, né? Bem Porque intenso. se E tudo muda... Tudo muda. Nunca se repete. Nós temos ciclos que acontecem, que nem, por exemplo, agora, um ciclo que foi bem falado, que foi o de Saturno-Urano. O de Júpiter-Saturno. Agora vai entrar Plutão também na brincadeira. A pandemia acabou? Não. O que é essa coceirinha, meu Deus do céu? É, Vai pra né? Plutão e coçou a cara. Algum problema está acontecendo. O pessoal acha que acabou a pandemia pelos astros. Vai ser complicado. Vamos se vacinar? Usar máscara, por favor? Por favor. Socorro. A gente agradece. Porque a gente está indo do macro para o micro. Porque assim, a gente vê um macro. Então, eles faziam, antigamente, a astrologia era usada só para reis. Tanto que o astrólogo, se ele fizesse um mapa, na era medieval, vamos lá. Na época medieval, se ele fizesse um mapa de um rei sem autorização, ele era morto. Você está sabendo, segredo demais. Nossa. Que realmente dava para entender alguns pontos. Se ele errasse também, ele era morto. Nossa. Então, ser astrólogo na época medieval era meio complicado. E aí foi separado essa ciência, porque antigamente a astronomia e a astrologia andavam juntas. Entendi. E aí foi separado um pouco isso, esse estudo das estrelas com a sincronicidade do que está acontecendo aqui embaixo, que é a astrologia. E como que estuda hoje? Existem, tipo, não sei, existe alguma faculdade, alguma coisa? Não. Faculdade eu não sei, mas tem cursos muito bons de astrologia, tem professores muito bons de astrologia. Eu costumo brincar, a gente tem que procurar os professores mais antigos. Eles têm uma sabedoria que é fantástica e às vezes eles têm uma visão até mais tradicional da coisa, que eles têm os pulos dos gatos. Porque não é um pulo só, são vários. E coisa que hoje em dia muitos professores modernos não usam. Aliás, muitos astrólogos modernos não usam. Então, quando você começa... Hoje em dia o pessoal começa com astrologia moderna. Então, você vai aprender o signo, vai aprender o planeta, o que faz. Olha, essa posição e essa posição representa isso. É o mais basiquinho. Aí você começa a estudar, mas por quê? Da onde? O signo foi, tipo... Observaram, viram que sempre se alinhava aqueles pontinhos e a partir disso nasceu os signos. Mas tem o restante. Sim, eles fizeram mais ou menos, porque se você for ver, na parte de constelações, elas têm as constelações de peixes, de touro, de libra, por exemplo, tem a de escorpião, só que elas são diferentes os tamanhos. Convencionalmente, fizeram os ângulos de 360 graus, que é aquela mandala que a gente costuma ver. Que tem lá 360 graus dividido em 12 signos de 30 graus. Então, você tem a posição dos planetas ali, e aí cada um você já tem uma corzinha. Eu costumo brincar, o planeta, ele está numa casa, que aí que tá, a casa, aquele desenho da mandala. As 12 casas, as né? 12 casas, sem falar no Como signo. que é o nome disso? Tem um outro nome, Não, decanato é... Decanato. É decanato, você pega esse ângulo de 30 graus do signo e divide em... Meu Deus, tá, calma. E daí você pode pegar também as duades e os termos, que é cada vez menor. Ou as dodecatemoiras, que é de 2,5 graus. Então daí um negócio vai picotando e vai virando ainda mais intenso. E aí mais você profundo. vai pegando cada vez mais, você entra, você dá um tom para um planeta, que ele tem outro tom, que ele tem outro tom, que ele tem outro tom. Por isso que o pessoal normalmente fala, eu não acredito em signo porque é tudo igual, aquelas coisas que eles leem assim de jornal. É generalizado. É generalizado. Quando você vai, por exemplo, eu faço muito a leitura dos principais trânsitos celestes. Então eu pego os graus da cidade, né, o grau da cidade onde se encontra e o céu do momento. Olha, está acontecendo um trânsito assim, sem levar em consideração casas. Porque se você for direcionar para casa, cada casa é um plano terrestre. Então, a casa 1, que representa Áries, é o corpo físico, onde você está. A casa 4, que é Câncer, pode representar pai ou mãe, mas é a sua casa, a sua pátria. A casa 5 representa os filhos, as coisas que você cria, as diversões, os ganhos financeiros, através de especulação. Então, são vários pontos mesmo, vários né? Pontos. Cada coisa. Então, você vai pegar um planeta que tem uma corzinha dentro de uma... Olha, ele está agindo dentro da casa... Saturno está agindo na casa 5.
Poxa, você é uma pessoa firme com seus filhos. Você gosta de ser controlador. Porque Saturno é um planeta, ele exige responsabilidade. O pessoal chama ele de Chaturno na astrologia. O Chaturno. É, porque ele é o castrador. Se você pegar a história, aí que tá, você estuda mitologia também, tem que estudar muita mitologia. Porque você pegar a história de Saturno, Cronos, ele castrou o próprio pai. Para que ele não pudesse continuar gerando filhos e comendo os filhos. Então, ele vai lá, ele vai dar essa centralizada nos filhos. Só que, se essa casa for regido, por exemplo, vai por Capricórnio, que é o, digamos assim, ele rege o próprio domicílio. Então, o que acontece? Além dele estar entronado ali, porque eu digo, um filho, você pode ver ali que além dele ser capricorniano, que ele vai segurar, ele vai exigir responsabilidade. Ele vai exigir que esse filho, desde cedo, seja responsável. Então, você já tem o planeta agindo numa casa e o signo, ele dá a cor para a casa. Por isso que normalmente agora, pelo menos eu sou uma consumidora de TikTok e normalmente entro no TikTok bruxinha, tem muito da galera que fala assim, você tem que entender em qual caso o seu planeta tal está para você saber como que você realmente reage a certas coisas. Sim. Então, por isso, quando você faz um trânsito, olha, Vênus está fazendo um aspecto benéfico com a Lua, mas onde está caindo isso? Quais os setores da sua vida que está agindo isso? Então, até mesmo esse negócio do trânsito que você está falando, que é a mudança do céu, cada signo ou cada pessoa vai sentir de uma forma. Sim. Nunca é igual. A gente generaliza. Mas cada um, se você souber onde seu mapa, você sabe que Vênus andando no céu em trânsito, ele está passando na minha casa 2. Opa, Vênus na minha casa 2 vai entrar dinheiro. É o pequeno benéfico trazendo dinheiro. Trazendo posses. Legal. Agora, se tiver num aspecto difícil, pode ser que eu gaste mais. Então vai depender também da situação. Porque vai trabalhar. Se tiver, digamos assim, um estado maléfico, se tiver numa quadratura, de repente está tendo um gasto dentro de casa, um gasto com filho, um gasto com algum projeto que você tenha, ou até, dependendo, até com na saúde. Uhum. E como que a gente consegue usar o estudo mesmo em benefício da nossa vida? Qual que é o benefício de a gente, por exemplo, fazer um mapa, de entender como que está o nosso céu? O mapa, existem algumas diferenças. Você tem o mais comum, que é o mapa natal, que é você tirar uma foto do céu no momento do seu nascimento, e você colocar aquilo ali, você vai ler todos aqueles simbolismos e vai mostrar todas as suas facilidades e dificuldades. Então, você tenha toda a possibilidade de crescimento ali, e você vê que às vezes a pessoa ela está se bloqueando por alguma coisinha. E pode ser uma forma de um autoconhecimento, dela saber, né? O que ela funciona, o que ela não funciona. Sim, eu quando comecei a astrologia, foi exatamente numa briga de família. Quiseram que eu, falaram pra mim, você tem que procurar um psicólogo, você não é normal. E eu falei, não, sincronicidade do universo é ótima. E me bateu na porta da loja uma mulher falou, vai ter curso de astrologia. Eu ia ter que ir para outra cidade, porque aqui não tinha curso sério. Aqui não tinha. Aí eu fiz. Mas aí você aprender a calcular e é gostoso, porque você já fica com a cabeça. Agora, com a facilidade dos softwares, você já faz todos os trânsitos, você já faz todo o cálculo, você se preocupa com outras coisas. Mas é viciante. E como daí, a partir desse autoconhecimento que a pessoa tem de se entender, pelo menos ali no Natal, né? Você falou no... o mapa natal. O mapa natal. A partir daquele mapa natal, ali a gente tem uma noção de características mesmo da pessoa. E isso vai mudando. Não muda. Aquelas características são suas até você morrer. O que você pode fazer é evoluir. Olha, eu tenho essa característica, mas eu tenho, por exemplo, uma característica difícil, vamos botar Vênus de novo na jogada, na casa 6, que é a casa do trabalho diário. Dependendo do aspecto que ela está fazendo, ela me indica se você é uma pessoa que gosta do trabalho diário ou se você tem dificuldade. Se você é uma pessoa que, no dia a dia, você está trabalhando a favor,
ou se você se sabota. Então, quando você vê, olha, você se sabota. Não, a primeira coisa que acontece quando você fala isso para um cliente, é ele falar, não, eu não sou assim. A negação, eu fiz isso quando eu fiz o meu. Então, eu vou dar um exemplo. Não. Mas quando você tem que descobrir qual é o gatilho. A hora que você descobre o gatilho, você já sabe como resolver. E às vezes evita, tá ali. Né? Daí você consegue evitar e consegue passar por aquilo sem grandes problemas. Sim. E aí tem aquela coisa, a astrologia, ela passou da necessidade de prever acontecimentos para transformação psicológica, porque ela está vindo também evoluindo com os anos. Então, o próprio ser humano quer essa evolução. E a astrologia, ela está facilitando muito isso. Que é um autoconhecimento mesmo, né? A gente olha primeiro pra gente saber como lidar com o mundo. Sim. Legal, isso é muito Mas assusta, porque muitas vezes as pessoas não querem olhar para si. É muito difícil, né? Muito mais fácil a gente cuidar da vida do outro e resolver o problema do outro do que resolver o nosso. É a verdade. E tanto que eu dou muito exemplo do meu mapa. Quando eu fiz o meu primeiro mapa que a gente aprende é o nosso. Porque você tem que saber onde estão os seus problemas. Porque melhor que você, ninguém vai saber. Quando ele falou para mim, olha, você tem um problema aqui, esse planetinha na sua casa 1, cuidado com... O que ele tinha falado mesmo? Cuidado com anestesia, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu falei, mãe... Como assim? Como assim? Vou fazer o que com anestesia? Aí, nos meus estudos, comecei a olhar. Falei, cara, não é anestesia só. É remédio. Detalhe. Quem tem aquele planetinha naquela casa ou na casa 6, que também lida com saúde, eternamente vai tomar remédio. Problema de pressão alta, problema de tireoide, problema disso, problema daquilo. Dito e feito. O dia que caiu a tireoide pra mim, tava passando, aí entra a estudo de trânsitos. Aí o trânsito de um certo planeta ativou aquilo lá, caiu certinho na época que eu descobri que eu tinha problema de tireoide. Então o trânsito é a mudança do céu que está acontecendo agora e como ele vai afetar daí o mapa de quando você nasceu. Ele apenas mostra a tendência. A gente brinca que ele não emana energia nem nada. Ele só mostra a tendência, a sincronicidade do universo no microcosmo. É o macrocosmo mostrando o microcosmo. Como que reflete. Como que reflete. Então, se você souber usar bem, você tem o dossiê completo, como você sai dos seus problemas. E aí você tem não só o mapa natal para te ajudar, como você faz as progressões. Então, você evolui o mapa, porque a pessoa vai crescendo, ela vai evoluindo. Então, você entra em todos os ciclos da pessoa de 12 anos, de Júpiter, o famoso retorno de Saturno aos 29, 30 anos, que ele cobra. Ai, que medo, né? Que medo. Se você está correndo atrás, você não vai... Às vezes você passa até você não percebe. Você não percebe ele acontecendo, porque você já está evoluindo com o seu mapa. Você não está correndo contra o mapa. Ou você faz ele de uma forma fácil, ou você pena. E muitas vezes as pessoas preferem penar. Ai, minha vida não vai para frente, mas você está evitando crescer. Você está evitando alguns problemas, porque vai doer, porque você tem que passar por cima de algumas coisas. E aí, nisso, a gente vai olhar no mapa lá e você vê. A Lua tá num signo que indica que a pessoa é mais reservada, que a pessoa tem medos. E você vê tudo isso no mapa. Eu acho demais. Eu fico até meio... Eu fico quieta porque eu fico, gente... Eu fico imaginando o meu, que eu nunca fiz. Assim, fiz no... Como chama o site? Astro.com. O Astro.com é um site gratuito, legal para você gerar seu mapa, mas ele não diz muita coisa, Exatamente. Né? Eu fiz, daí eu falei, bacana, olha que bacana. Ó, aquário com ascendente em peixe. Daí eu comecei a ver o nome das outras... Não fala assim comigo. Não, mas o Sol... Eu sei, é complicado. O Sol seu deve estar na casa 11 ou 12? Não faço ideia, não lembro. Dependendo da posição das casas. Bom, você trabalha em estúdio, trabalhar fechada, isolada. Não gosto muito, eu gosto de sempre estar com gente. Então, por isso que tem que... Mas o aquariano gosta de grupos, ele representa grupos. É um signo que representa o coletivo, que representa os grupos.
Daí chegou o peixe pra deixar eu choramingona, meio introspecta. Eu gosto de peixes porque ele é um signo que ele eleva. Ele, ao mesmo tempo que ele é um signo muito emocional, ele também é um signo que eleva espiritualmente. Eu tenho uma irmã de signo de peixes, mais velha. Ela faz tipo, vamos, linda, precisa, vai. Dependendo das posições, mas é um signo duplo que a gente fala, né? Porque ele tem um peixe para cima e um peixe para baixo. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado para esse sentimento dos peixes não estar sempre na euforia ou sempre na depressão. Equilíbrio sempre. Você tem sempre ter o equilíbrio. E, às vezes, até uma digamos assim, uma maneira do pisciano se manter são é limpar a mente. Então, por isso, ele tem fama de esquecido. É verdade. É verdade. Eu esqueço muito fácil, muita coisa. Então, exatamente porque ele faz essa limpeza que ele não precisa carregar. Olhando pro lado bom, assim, é interessante não precisar carregar tudo, mas tem coisa que é bom a gente carregar. Mas a hora que ele começa né? a carregar, ele pega o lado negativo do signo. Aí ele pode entrar em depressão, porque ele vai pegando todas as mazelas dos outros que ele quer resolver, ele quer carregar, ele quer ajudar. E é complicado. Olha, aconteceu no começo da pandemia. Me livrei, consegui me livrar. Tá? É isso. Tá, continuando. A equipe tá toda quieta, né? A equipe tá toda quietinha. Mas vamos lá, antes da gente começar a gravar, você falou que existem pessoas que te procuram pra ver se combina os mapas. Ah, sim. E daí eu perguntei se, tipo, se não combina, tem como consertar? Como que conserta? Como Essa que isso é técnica, feito? na astrologia, a gente chama de sinastria. Então, você pega um mapa natal de uma pessoa com um mapa natal de outra. Isso pode ser feito com parceiros, com sócios, para ver o que tem ali que daí você vai ver pontos específicos. Mas como a pessoa te enxerga, como você enxerga a pessoa, quais os problemas que pode ter nesse relacionamento, e você pode, digamos assim, ajudar a melhorar. Se você não quiser, nada impede. Mas as duas pessoas precisam querer isso. Então é tomada de consciência dos uma dois tomada de lados. consciência. Quando eu fiz o meu, eu já vi os pontos que são positivos, quais são os pontos negativos, e fui trabalhando isso. Às vezes, o que precisa, às vezes, num relacionamento é paciência. Às vezes, tem alguns pontos que a gente fala que existem pontos que eles dão encontro perfeito, conjunção. Então a gente vê, porque o Vênus da pessoa está no seu ascendente. Pô, é para ser. Sua lua e a lua da pessoa tá ali juntinho também. Emocionalmente casa muito. Ou das duas, uma vai dar encrenca. Ou dá muito bom, ou dá muito bom, ou dá muito ruim. Porque quando estressa de uma vez. Mas vai depender do signo, vai depender da posição, vai depender de um monte de coisa. Da casa que cai. E o combinar é realmente isso? Tá perto? Os planetas estarem perto, as coisas estarem perto, ou não tem nada a ver? Na verdade, na hora que você faz a mandala, ele tem que estar no mesmo grau exato e mesmo signo da pessoa. Ou então, quando você faz o combinado, você vê em que casa cai o planeta da outra pessoa. O meu sol caiu na casa 2 do meu parceiro. O sol dele caiu na minha casa 7. Olha, ele realmente é um parceiraço, tudo. E eu sou uma pessoa que vai levar ele para frente. De repente, dar mais empresarial. A gente vai trabalhar mais como para gerar riqueza, porque o sol de um vai estimular o outro no trabalho, o outro vai trabalhar na sociedade pode perfeita. Ser um complemento, né? Um complemento. Às vezes pode dar problemas. Olha, a pessoa ela tem um signo. Vamos lá, jogar Saturno de novo, o Saturninho, na casa 5 da pessoa, que a casa 5 também é a casa dos prazeres. Poxa vida, então a pessoa é mais dura. E a outra pessoa, de repente, tem um planeta na casa 8, que já é a casa das transformações, uma casa mais difícil, casa da transformação, do sexo, da morte. Então, quer dizer, às vezes a pessoa vê aquele relacionamento de uma forma muito dura, de uma transformação muito dura. E às vezes até isso afeta o relacionamento, porque o relacionamento é difícil, o relacionamento tem muita briga, tem muita cobrança. Então você já vê os pontos ali, você fala, olha, vamos trabalhar desse jeito, que assim vai dar certo.
Então, tem uma tomada de consciência, mas para isso precisa estar sempre os dois conscientes disso. Eu sempre faço questão, de quando a pessoa vai fazer sinastria, estar junto com o parceiro ou com o sócio. Não adianta nada, você entender o outro não te entender. Exatamente. Você vai fazer o quê? Vai ficar sozinho batendo a cabeça? Exatamente. É relacionamento, gente. Como entrou em relacionamento, a gente sabe que não tem como você fazer sozinho de um lado. Não Tem que ser os dois. Sim. E a pessoa precisa estar consciente de que ela vai ter que se esforçar também para aquilo dar certo. Às vezes você pega alguns mapas que você faz a sinastria e não tem como. Tem muita posição difícil para trabalhar. É um relacionamento que às vezes até pode dar certo, mas é porque as pessoas dos dois lados estão o tempo todo tentando. Em trabalho nisso. Estão trabalhando nisso. Ou às vezes nem quer tentar. Porque quando você olha aquele mapa cheio de risquinho, você vê lá, os risquinhos azul, ó, belezinha. Mas que são facilidades. E os vermelhinhos são as dificuldades. Só que às vezes as dificuldades é que vão te fazer crescer. As facilidades, às vezes, você passa até desapercebido. Que é fácil, né? Tudo que é fácil a gente só fala, Exatamente. ok. O difícil que a gente tem que realmente prestar atenção. Exatamente. Então, bom, a astrologia funciona pra gente realmente se entender e saber os nossos... Onde a gente tem que trabalhar mais, onde a gente vai ter mais facilidade e ter uma vida... Vou falar plena? Porque sempre vai ter dificuldade, né? Mas que a gente consegue pelo menos estar mais em paz com a gente, você acha? Sim. Você, eu costumo brincar, é menos achismo e vamos na certeza. É diferente, por exemplo, de você pegar o tarô. O tarô, muitas vezes a pessoa não tem horário de nascimento, como que eu posso ficar sabendo? Então nós vamos para o lúdico, que é isso que você joga o tarô, exatamente porque é lúdico. Você tem todo aquele entendimento de planetas, você tem todo entendimento da parte astrológica, mas você trabalha com outros símbolos, e mitologia também, não adianta, tem que estudar mitologia, e exatamente para fazer a interpretação dos símbolos. Então, pessoal, a gente deu uma pausa aqui para organizar, e o que aconteceu? Vamos entender agora sobre tarô, e a nossa convidada trouxe todos que ela tinha, eu acho, quase. Alguns tarôs, alguns oráculos, porque tem uma diferença muito grande. Os tarôs, eles foram criados na época, não digo nem medieval, né? Mas existem relatos deles do século XVIII, XVII, e existe um museu sobre tarôs. Então, assim, desculpa te cortar, mas não tem nem quando foi criado. Foi uma junção, talvez, de vários... Eles resolveram reunir todos os ensinamentos mágicos, né? Isso representado até em algumas cartas, dentro de cartas. Ele foi criado, na verdade, no começo, como um jogo. Um jogo lúdico. Só que, com o tempo, foi se aprimorando essa coisa do sentir. Então, as pessoas mais sensitivas começaram a usar ele para interpretar a vida. E isso a gente consegue utilizar. E isso é feito de uma forma energética mesmo. Sim, dependendo de cada tarólogo, cada oraculista, ele acaba trabalhando de um jeito. Tem pessoas que simplesmente abrem e lê. Tem gente que simplesmente pega a energia da pessoa, puxa ali pro tarô e fala, me responda. Então, eu fico até em choque, porque é um negócio muito louco. E cada artista, digamos assim, criador do seu próprio deck, acaba fazendo o tarô, digamos assim, porque ele tem que ter uma estrutura exata. Os 22 arcanos maiores, mais as 52 cartas menores. E a carta, ela vai, digamos assim, de uma forma em sincronicidade, isso é uma palavra que a gente usa muito, que é você pegar a sua energia junto com a minha, e aí nesse exato, tudo corresponde para o universo me dar a resposta. Literalmente. Então, eu dou muito exemplo, vamos pegar o Papa. Ela tá pegando de cada um dos decks, gente, pra gente ver a diferença de cada artesão, cada autor, a diferença dos decks. Eles acabam, cada autor vai dar uma cara diferente, mas a interpretação é a mesma. Todas elas representam o Papa ou o Hierofante. Todas elas representam o estudo. É aquele que sabe, é aquele que tem uma constituição forte,
que tem, digamos assim, as raízes. Aqui ele já misturou com Quiron, que é o que representa na astrologia o professor, o sábio. O sábio. Aqui representa o Papa mesmo, que é aquele que contém toda a parte, não só espiritual, mas ele tem que saber de tudo. Conhecimento todo mesmo. Conhecimento. E aqui ele representa também a mesma coisa, né? O Papa, só que ele está com um ninho, que é o crescimento. Ele vai desde a raiz, ele tem os ovos. É aquela história, quem veio primeiro, o ovo? Veio o Papa. Veio o Papa. Então ele está sentado em cima da lua. Eu preciso ter todo o conhecimento do mundo e fora do mundo, para poder dar, como nessa carta, todas as respostas. E o que cada carta, assim, representa? Que você falou que são 12, né? E depois tem que... Não, primeiro elas são 22, que são os arcanos maiores. Então ela vai do louco, é a jornada do louco, até o fim da jornada, que é o mundo. Então ele passa pelo aprendizado, que ele passa pelo mago, ele passa pela imperatriz e pelo imperador e pela imperatriz, que é aquela coisa do eu te dou tudo e eu te cobro tudo. Então tem toda essa... E daí ele vai para... Depois ele passa para o Hierophante, porque daí ele tem o professor. Depois ele tem a carta da força, que ele vai estar passando por uma jornada, um crescimento. Tem a carta da carruagem, que ele está no caminho certo. Tem a carta dos enamorados, que é a carta 6, que é a indecisão da onde que eu vou. Não representa só amor. Normalmente trabalha também a parte de numerologia, porque aí tem aquela coisa das cartas número 5, cartas número 6. Normalmente as cartas número 6, elas têm alguma coisa de indecisão. E esses arcanos maiores, eles funcionam como, assim, dentro do deck? São arquétipos, tá? Normalmente eles representam, às vezes, até mesmo o próprio consulente. Então, às vezes você está lendo, saiu uma carta, por exemplo, saiu a lua para a pessoa. Poxa, primeira coisa que eu vou olhar para a pessoa e falar assim, você está indeciso com o quê? O que você não está querendo mostrar? Porque a lua, ela não representa só o mistério, ela também representa que a pessoa está receosa, que ela está indecisa, que ela está escondendo alguma coisa que pode ser extremamente crucial para a situação. Então, tem as cobranças do tarô. A gente brinca, né? Vou abrir o tarô, eu sei que eu vou dançar. Porque existe a cobrança das cartas. Da situação. Ele está mostrando. Mostram a realidade onde você vai ter que trabalhar mesmo. Viu? Você tem que trabalhar. Por que você não fez? Tchau, tchau. É mais ou menos assim. Um tapinha. Tanto que eu costumo brincar, mas eu não estou mais... Antigamente, para estudar, a gente fazia para... Você vai estudar, você vai tirar... vou tirar 2 cartas para mim por semana. Nossa, era batata que você ia tomar. As pessoas agora estão querendo estudar. Estão buscando isso. Está muito legal. Tá. Né? Eu sou a primeira a incentivar. Olha, quer estudar? Olha, você faz isso. Procura tal coisa. Porque se você tem que direcionar a pessoa, todo mundo tem capacidade para ler tarô. Só precisa estudar e saber diferenciar a realidade do sonho. Porque você influencia. Isso que eu ia perguntar. Quem está tirando para você, né, também acaba influenciando se não souber separar uma coisa da outra? Sim. Sim. Você tem que esvaziar a mente. Você está ali para atender uma pessoa que você não conhece, que você não sabe a realidade dela. Às vezes, se você for cliente mais antigo, aí você pega mais... Eu pego mais pesado. Eu quero ajudar. Já tem intimidade. Eu quero ajudar. Eu não quero atrapalhar mais a vida da pessoa. Às vezes as cartas falam de algumas situações que não tem como resolver, não. Daí a pessoa tem que agir de qualquer forma. E é divertido. Porque a pessoa fala, não. É divertido, é ótimo. Porque você vê as coisas acontecendo. Eu costumo brincar, que é um castelo de cartas que você está vendo ser formado. E a pessoa ela tem que chegar lá em cima. E às vezes ela não quer pôr aquela carta difícil, passar por aquela carta difícil, porque tem medo de ruir tudo e começar do zero. E pode acontecer. E pode acontecer, porque o tarô está mostrando, às vezes, que o caminho não é aquele. E a pessoa insiste ali. Também é uma forma, então, de um autoconhecimento. Também é uma forma de autoconhecimento. Existem vários, autores até, que têm... colocado o tarô, você fazer o caminho do tarô.
passar aquilo. O que eu estou passando hoje? O que eu vou passar? Aquela coisa de tirar uma carta por semana, o que eu tenho que aprender essa semana? Depende de como você fala. É que nem quando você vai atender uma pessoa, você tem que perguntar, você realmente quer saber disso? Ou o que você precisa para passar por isso? Não quer mudar a pergunta? A pergunta é muito importante na hora que você vai tirar uma carta? Palavras têm poder. Então, se você não souber o que você quer, não adianta eu tirar. A pandemia, ela veio, e até nisso, eu até acho legal da pandemia, o lado bom, as pessoas procuraram tentar se entender melhor. Como precisaram conviver só com elas e tiveram que dar um jeito difícil de crescer. Então, muita gente buscou na astrologia, buscou no tarô, buscou nos oráculos, buscou na espiritualidade se entender. Isso foi ótimo. O lado ruim é que você pega gente boa e gente ruim. Infelizmente, tem os dois lados. Sempre, né? Sempre vai ter. Sempre Até dentro vai ter. de nós, né? De alguma forma a gente Todo sempre tem. Todo mundo tem o lado sombra. E para trabalhar ele, você pode usar o tarô também. Poxa vida, tô me afundando nisso aqui. Eu sei que isso aqui faz mal para mim. Como que eu saio do fundo do poço? Consegue fazer essa pergunta. Consegue fazer a pergunta. E aí, dependendo de quem lê, vai atender de um jeito. Tem gente que faz tiragens. Vou fazer a cruz celta. Eu trabalho usando só 3 cartas. Dependendo da pessoa, eu já aprendi de um jeito. Digamos assim, eu trabalho uma forma que é minha. Abro tudo e vou tirando. Eu já vi, eu acho que alguma entrevistada também comentou com a gente antes de ir embora, que ela estava estudando e que ela tinha visto essa forma de tirar de 3. E que a forma de 3, ela tinha falado que no que ela estava aprendendo, a primeira carta era o passado, a segunda era o presente e a terceira o futuro. E daí era tipo, a partir dali você ia saber o caminho que você ia trilhar. Sim. Aí também você pode colocar o problema, você no meio dele e a solução. Daí seriam mais 2 cartas, então, ou não? Com essas 3 a gente já consegue. Com essas 3 você já consegue. Às vezes você tem um problema muito específico. Agora, eu tenho costume, por exemplo, fazer... Teve uma época que eu fazia a roda do mundo. São 24 cartas. Você tira 24 pra pessoa, 24 cartas? Tiraria 24 cartas. Só que eu acho que ele é muito limitado. Porque como eu uso as runas junto, por exemplo, eu uso um outro oráculo para me dar um apoio, porque eu quero saber o que está escondidinho ali. Então eu uso... O que está na brecha? O que está na brecha? Minha pronta brecha, né? Então eu uso outro oráculo junto. Legal. E como que é as runas? As runas, elas podem ser feitas em madeira, elas podem ser feitas No meu caso, né, as minhas são em pedra, entalhei as peças, tudo. E cada uma tem um simbolismo que representa, que nem Dagas, que representa uma mudança muito boa. Tem a runa, tem Feiyu, que representa a riqueza. Tem Soleil, que... E da onde que veio as runas? As runas, elas são Bom, ela vem da cultura nórdica, principalmente. Antigamente, eles faziam entalhados em ossos. Em filmes a gente vê dente, ossos mesmo. Antigamente, eu vou esquecer o nome, mas existiam digamos assim, as feiticeiras das tribos, que elas faziam as runas de ossos, elas faziam de pedras, galhos, e era aquilo. E dependendo do que saía, decidia a vida de um homem. Era completa, é a resposta dos deuses. E cada runa também representa, digamos assim, a feiçãozinha de um deus. A feiçãozinha é ótima. A feiçãozinha. Ou de uma situação. Tem uma das runas que eu adoro quando ela sai. Lógico que ela não vai sair aqui, né? Não saiu aqui. Mas que ela representa, por exemplo, o bisão. Que nas culturas antigas, o jovem, para provar digamos assim, a virilidade dele, que ele era adulto, fazia essa passagem, essa transição, indo caçar um bisão. Então tinha toda aquela coisa do processo dele ir caçar, voltar com a caça para poder mostrar que ele se tornou um homem. E é uma runa que trabalha uma dificuldade tão grande, às vezes, da pessoa passar por esse processo, que se a gente for pensar que antigamente esse processo, de repente, a criança não voltava viva. Porque, né, ela foi caçar, ela podia ter sido caçada. Exatamente.
é uma transição. E às vezes quando sai para o cliente, como que você vai explicar às vezes para o cliente? Olha, você vai passar por uma provação difícil. É a prova da sua vida. Tem que, então, trazer também tudo o que você entende das runas, tem que trazer para a atualidade, porque não adianta a gente Sim. falar, então, você vai caçar um bisão. Mas é a mesma coisa, porque o tempo todo você tem que estar trabalhando. E outra, a forma como você fala com o cliente. Uma palavra sua, você pode matar um cliente. Você pode deprimir mais uma pessoa que está... Em vez de dar uma solução, você é só um banho de água fria. É um banho de água fria. Então, tem toda uma preocupação de você passar tanto a linguagem mais rápida, digamos assim, eu falo, o tarô ele é direto. E as runas, elas são mais subjetivas. Porque elas me dão uma outra visão que às vezes eu não tenho aqui. Então você acaba complementando. Sempre acaba complementando. Legal. Mas existe momentos que você pergunta e as runas simplesmente saem todas e não quero responder. Quando elas não querem responder, elas ficam de cabeça para baixo? Cabeça Como que para baixo. Elas simplesmente ficam, você não enxerga elas. Apesar que ela saiu pior aqui. Essa runa aqui, ela representa, você tem que saber só até um certo trecho. O resto deixa o destino se encarregar, porque não depende de você. Depois da pandemia, a gente brinca muito. 90% das pessoas que vêm por questões de amor, emprego e saúde. As pessoas, você acha que a gente ainda é muito focado nessas coisas? Assim, principalmente de amor? Uhum. Ai, que Infelizmente. Infelizmente. Relacionamento para o ser humano é essencial. São raríssimas as pessoas que gostam da solidão. São raríssimas as pessoas. E saber lidar com momentos de solidão, eu acho que isso o ser humano ele vai ter que aprender na marra. Provavelmente. Provavelmente. Porque nesse momento ele tem que lidar com ele mesmo. E quando ele não sabe lidar com ele mesmo, ele não consegue aceitar uma resposta aqui do jeito que ele não quer. A pessoa quer influenciar. Bom, eu acho totalmente interessante, né, todo esse universo. E queria ver, na verdade, assim, como que a gente entra em contato com você para fazer uma leitura. Pode me procurar no meu Instagram, ou então até ir lá no meu trabalho, né? Porque eu trabalho também com o que eu recomendo, muitas vezes fazer um complemento, porque você não está trabalhando só com essa parte de abrir tarô. Você está tentando ajudar um cliente. Então, às vezes, a pessoa precisa se sentir mais segura. Então, vamos recomendar alguns cristais, vamos recomendar algumas ervas, e a pessoa vai se trabalhar todo esse lado lúdico, energético, para às vezes até se pôr no lugar. E aí, até eu costumo brincar, né, lá na loja onde eu trabalho, e que também tem link no meu Instagram. Isso. Pode falar. Eu compro meus cristais tudo lá, na Lenda Viva, aqui de Sorocaba, ali no Panorâmico. Então, se vocês quiserem, já sabem onde procurar. Porque tô lá o dia inteiro, e acabo ajudando o pessoal. Então tá certo, Vanessa, que eu queria agradecer muito de você ter vindo, de ter trazido todas essas maravilhas pra gente ver e conhecer um pouquinho, né? E, gente, se vocês tiverem interesse, se vocês ficaram curiosos de como que funciona, segue ela nas redes sociais. Como que tá o seu Instagram? Tá Vanesca Festa ou Trivia Astrológica. Daí eu vou colocar na tela, a gente vai marcar ela em todos os nossos posts. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que daí a gente vai colocar tudo o que aconteceu nesse programa durante aí a semana para vocês acompanharem, verem mais detalhes. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por participar. Muito obrigada por escutarem até aqui. E eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.